E olha, hoje comemora-se o Dia do Cardiologista. É um profissional da especialidade médica que atua no diagnóstico e tratamento de doenças e disfunções do sistema cardiovascular. Então hoje a gente vai conversar com o Dr. Raitani Almeida, que é médico cardiologista, vai falar sobre os sinais antes de um infarto, outros cuidados relacionados à saúde do coração. E primeiro, é claro que a gente tem que começar parabenizando o doutor. Tudo bem, doutor? Parabéns pelo seu dia. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui no Câmara Mais, para realmente tirar essas dúvidas importantes aí para a população em geral. Muito obrigado. Quantos anos de experiência, doutor? Eu já tenho 20 anos já de cardiologia. Desde 20 anos. Doutor, tem um assunto que ele nos causa certo receio, certo medo, a gente não sabe como lidar ali em situações quando acontece, que é o infarto. O que é o infarto? Ótima pergunta. Na verdade, então, o infarto, ele corresponde a uma morte de parte do coração. Então, uma parte do coração, o coração é um músculo, e esse músculo ele vai bombear o sangue para todo o nosso organismo. Então, quando tem esse quadro de infarto, que é um entupimento de uma artéria que nutre esse músculo, que leva sangue para o próprio coração, o coração ele sente aquele momento e começa a ter o que a gente fala, uma alteração em que pode ter uma morte das células ali. E essa morte da parte do coração, não é que o coração todo morre, mas uma parte dele pode prejudicar bastante o funcionamento, podendo levar até a morte da pessoa, né? Porque o coração ele não pode ter parada cardíaca, né? Mas também ele pode, se não causa morte, ele causa muita sequela, ele deixa às vezes o coração grande, o coração fraco. Isso no caso de uma cicatriz pós-infarto. Então o infarto na verdade é o que a gente denomina uma morte de uma parte do coração. E aí o que vai depender, se ele vai ser fatal ou não, vai depender da extensão, do grau, de quanto que perdeu de músculo cardíaco. E aí, quando a gente fala, infartei, devido a essa morte de parte do coração, o coração ele para? Então, ele pode parar ou não. Se ele for muito, muito extenso, o infarto fatal que a gente fala, às vezes a pessoa não dá tempo nem de ter sintomas, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os sintomas, mas às vezes tem aquela questão, estava ali, de repente parou, a pessoa teve um mal súbito ali que desmaiou e não voltou e foi detectado que morreu. Então aquela morte provavelmente é de causa cardíaca ou cerebral, mas mais cardíaca. Então a gente listou aí uma série de sintomas, alguns até bastante curiosos, né? Que assim, nossa, nos choca em pensar que tal sintoma pode ser infarto. Eu queria que o senhor fosse comentando um a um. Por exemplo, a gente tem aí a dor ou desconforto na região peitoral, que pode afetar as costas, rosto, braço. É até aquela famosa cena de novela, de filme, isso, que ali o indivíduo está colocando a mão, isso é porque dói mesmo. Então, isso aí é um sintoma típico. É muito importante a população entender que existem sintomas típicos e sintomas atípicos. Eu vou falar inicialmente do sintoma típico, que é a dor no peito, no lado esquerdo, que geralmente pode irradiar, pode correr para o braço esquerdo, para a região do pescoço e podendo chegar até a mandíbula. Então, existe esse fenômeno que é a apresentação, o sintoma clássico do infarto. E corre normalmente para o braço esquerdo. Geralmente para o braço esquerdo. Ou às vezes fica só mesmo no peito, mas uma dor intensa, que a pessoa percebe que é diferente aquilo. Aquilo não é uma coisa comum. Dor ou um formigamento, doutor? Não, é uma dor, é uma opressão, pode ser uma dor, uma opressão, mas ela não é localizada. Uma coisa muito importante, que às vezes a pessoa está doendo aqui, aí aperta um pouco aqui, sente aquela dor. A dor do infarto, quando você aperta, não aumenta a dor, diferente de uma dor muscular. Às vezes você faz uma academia, pegou algum peso, aí você tem uma dor osteomuscular. A dor do infarto ela vem por dentro, então ela não aumenta quando a gente pressiona. Não é algo palpável, não é palpável. Isso é muito importante a gente deixar claro para a população. Bom, vamos colocar mais um sintoma, então, para o doutor poder explicar para a gente, aprofundar. A sensação de peso ou aperto sobre o tórax. Então, a sensação de peso também pode acontecer. É mais uma dor no peito, mas pode acontecer a sensação de peso, de opressão. Isso está muito relacionado com a questão das mulheres. As mulheres elas tendem a ter mais uma manifestação, sintomas mais atípicos do que os sintomas clássicos. E um deles é isso, na verdade, a dor, às vezes pode dar uma dor nas costas e pode ser um infarto. Agora, ele não é só dor nas costas, a pessoa vai ter um mal-estar também junto.
né? Pode ter uma sudorese que fica suando do nada, pode até ter náusea, que é aquela vontade de vomitar. Então, isso aí pode ser um sinal também de infarto. Dor na boca do estômago também pode acontecer, pensar que é uma azia, uma gastrite, e na verdade pode ser um infarto. Então, essas são manifestações atípicas e que, na verdade, pode acontecer em qualquer pessoa, mas mais em mulheres. Aproveitando esse gancho que o senhor comentou, que esse tipo de sintoma acontece mais com mulheres, infartos são mais predominantes entre homem ou mulher? Empate técnico aí. Na verdade, dependendo, acontece mais em homem, depende muito da idade, mas é um pouquinho mais em homem do que em mulheres, os infartos. Mas as mulheres, elas estão aumentando, na verdade, a população feminina no Brasil, principalmente. Por quê? Não, é uma questão do cuidado, exatamente, que a mulher tem mais cuidado do que o homem, né? Então, o homem, como tem menos cuidado que eu falo no sentido da saúde em si, então ele tende a ter uma chance de ter infarto mais... A mulher tem um estilo de vida mais saudável, digamos. Ela também vai mais ao médico, faz exames de rotina, exatamente. Né? Então, ela tem uma tendência de ter... Bebe menos. Mais infartos no homem do que na mulher, mas por uma questão de cuidado, não uma questão intrínseca mesmo de gênero, de masculino ou feminino, é mais uma questão de que se ela tem um mal-estar, se ela começa a ter, por exemplo, se ela tem uma pressão alta, ela tem uma tendência de cuidar mais daquela pressão do que o homem que tem pressão alta, né? Que são sintomas, por exemplo, que é uma doença que interfere com o infarto e é silenciosa. Mas se alguém dá um alerta para a mulher, de uma forma geral, a mulher ela tem essa capacidade de procurar um atendimento, de se alertar mais do que o homem, se cuidar mais do que o homem. Então, seguindo aqui com o nosso bate-papo, suor frio também pode ser um sintoma de infarto? Isso, é o que eu falei, essa chamada sudorese. Então, pode acontecer do nada, você tem um mal-estar e ficar suando assim do nada. Pode estar em repouso, sem fazer esforço. Isso pode ser também um sinal de infarto. Não exatamente isolado, vai vir esse suor frio, essa chamada sudorese que a gente fala, junto com alguma outra coisa. A pessoa vai perceber que ela está passando mal, ela não tá normal. E aí vem aquela questão que a gente fala de procurar um atendimento quando está passando mal. Porque esse é uma grande polêmica, que as pessoas ficam passando mal em casa, falam assim, acho que vou melhorar. E, na verdade, talvez não dá tempo de melhorar e pode ser fatal se ficar com muito mal-estar em casa. Então, a recomendação nossa é, se tiver com mal-estar, se tiver passando mal, dor no peito, um sintoma de infarto, uma suspeita de infarto, é muito importante procurar uma emergência, procurar atendimento médico, porque aquele tempo ali, às vezes, vou deixar para amanhã, às vezes pode piorar a situação. Acontece, doutor, você já teve casos assim no seu consultório de pessoas que conseguiram sentir que ela estava infartando e chegou lá, assim, nossa, e aí, meu Deus, se deparou com essa notícia? Sim. De por conta desses sinais e desses sintomas, conseguir entender que tinha alguma coisa errada, mas não sabia da gravidade. Então, exatamente. Tem os chamados, existe até infarto silencioso, né? Então a gente consegue detectar com alguns exames que a pessoa teve um infarto e ela não percebeu. Então existem sequelas do coração que a gente detecta e que às vezes não tem, a pessoa não sentiu nada, ou foi uma coisa muito leve que passou desapercebido pela pessoa. Mas no caso mais agudo, o mais importante é procurar uma emergência, porque aí você tem que ter um atendimento especializado, no caso agudo. Estou passando mal, começou a suar, começou a ter dor no peito forte, começou a ir para o braço esquerdo, alguma coisa não está legal, não dá para ficar, não, vou esperar, vou melhorar, amanhã eu vou procurar ajuda, porque isso pode ser uma coisa que está acontecendo naquele momento, o entupimento das artérias, e isso pode levar à morte daquela pessoa. Então, mais um sintoma, né? A palidez, que a gente vai confundir, ele pode confundir com diversas coisas, uma pressão baixa. Isso. Né? Então, essa questão da palidez é exatamente o mal-estar, vem junto com essa sudorese, como se estivesse realmente passando muito mal. Só que isso o famoso mal-estar. O famoso mal-estar. Mas é um mal-estar para infarto, é um mal-estar um pouquinho mais intenso, que pode estar em sudorese, pode ter a palidez, mas pode ou não vir com a dor no peito, às vezes não vem com a dor no peito. Mas é mais clássico ter essa precordialgia, essa dor em opressão nessa região do peito esquerdo. Palidez, sudorese podem vir acompanhadas também da falta de ar, né, doutor? Isso, exatamente. A falta de ar também, esse geralmente acontece.
a dor no peito vai dar essa falta de ar, já é exatamente essa questão do sintoma do bombeamento da circulação. A circulação não está boa. Ali o organismo está falando, o corpo está falando que o sangue não está circulando direito e com isso a pessoa começa a ter uma falta de ar súbita. Né? E de uma forma súbita, isso que é importante. Não é aquele cansaço, não, eu estou com um pouco cansaço, estou com um pouco de falta de ar, não é isso. É uma coisa que acontece de forma subitamente. Do nada ela meio que para. Subitamente, então isso leva um alerta da pessoa e aí precisa ter um atendimento de emergência para a pessoa. É isso, os sintomas não param por aí, a gente tem mais sintomas, como a sensação de desmaio. Às vezes sensação de desmaio, às vezes até o próprio desmaio. Às vezes, do nada, a pessoa perde a consciência e essa perda de consciência pode ser neurológica, pode ser alguma coisa relacionada até mesmo a AVC, derrame, mas pode ser uma arritmia cardíaca provocada pelo infarto. O infarto ele pode desencadear uma arritmia e aí a pessoa para a circulação por um tempo e ela acaba desmaiando, podendo voltar ou não. Esse desmaio ele pode ser também porque meu coração parou e voltou? Não é bem que ele parou, mas ele entra num ritmo de batida do coração de uma forma desproporcional, então ele continua funcionando, porque a parada cardíaca significa que não está tendo contração. Agora, se o coração não está tendo, a contração do coração parou, essa é a parada cardíaca. Às vezes acontece algumas alterações de arritmia, de descompasso do coração, ele bate, mas bate de forma errada. Essa batida do coração de forma errada pode gerar um desmaio. E uma das causas, não é a única, mas uma das causas desse descompasso da batida do coração pode ser um infarto naquele momento. Doutor, tem uma faixa etária que é mais acometida? Porque a gente tem visto também até casos que nos chamam a atenção de atletas, né, de pessoas jovens, com um estilo de vida saudável. Bom, isso aí, essa pergunta é muito legal, porque, na verdade, lógico, que o primeiro fator de risco que tem para infarto é a idade. Então, ou seja, se eu pegar pessoas entre 70 e 80 anos, elas têm mais chance de ter infarto do que pessoas entre 30 e 40 anos. Então, a idade é um fator de risco que a gente fala não modificável, ou seja, à medida que vai aumentando a idade da gente, o corpo vai envelhecendo e vai ter mais chance de ter esse quadro de infarto. Isso. Agora, no caso, por exemplo, está acontecendo muito os chamados infartos em adultos jovens, adultos abaixo de 40 anos, abaixo de 50 anos, principalmente abaixo de 40 anos. E aí tem muitas situações envolvidas nesse contexto que vem relacionado principalmente com os fatores de risco. Porque mesmo o atleta, ele pode ter pressão alta. Mesmo o atleta, ele pode ter diabetes. E às vezes ele não sabe que tem se ele não fez o exame, ele não sabe que tem aquela doença. São doenças silenciosas. E são os principais fatores de risco para ter infarto e derrame, que é o AVC, pressão alta, diabetes, colesterol alto. E essas doenças, elas não se manifestam. Você não tem dor, geralmente, não tem dor porque você tem colesterol alto. Você não sente nada. E isso passa ao longo de anos. E a pessoa vai prejudicando o organismo. E aí você tem pessoas, atletas, que têm esses fatores de risco e não sabem, porque não fez o exame. Faz atividade física, que é muito importante. Atividade física é fundamental, mas ela não é imune, ela não imuniza. Aí, esse é o grande lance. Existe algo que a gente fala até moral do atleta. As pessoas malham, estou bem, mas às vezes pode ter alguma doença e não sabe. Outra coisa que eu vi, doutor, esses dias eu achei bem interessante, é de que, por exemplo, fisiculturistas, atletas ali de musculação, do ramo da musculação, assim como todo músculo, que o coração ele também vai alterar, né, para uma pessoa que faz musculação e tudo mais, e que esses atletas de alto rendimento ali de musculação, eles também dão muito a importância para exercícios, os cardios, os famosos cardios, né? A bicicleta, a esteira, mesmo que não seja algo que ele já está ali habituado a algo intenso, a peso e tudo mais, mas ele também faz esse básico porque vai melhorar a saúde do coração em si, né? Que ele vai atrofiando com o peso, com a musculação. Na verdade, assim, é muito importante você ter atividades, no caso, resistidas e não resistidas, que a gente fala, ou seja, de musculação ou mais aeróbicas, no caso, que o pessoal ultimamente, nos últimos anos, está chamando de cardio. Então, o funcional, enfim, é muito importante essa mescla para o organismo. Não dá para ficar só pegando peso e não dá para ficar só fazendo corrida. É importante ter esse equilíbrio. E um recado importante para a população é: a atividade física está comprovadamente, ela aumenta a vida da pessoa. Então, assim, se você conseguir fazer atividade física, o ideal é ser 300 minutos por semana, ou seja, 1 hora por dia. Se você fizer 1 hora por dia, já está realmente aumentando muito a sua sobrevida, a sua longevidade, e isso é muito importante, diminui muito o risco de ter infarto. Olha, muito bom a gente poder falar sobre esse assunto, viu, doutor? Parabéns mais uma vez pelo seu dia.
Foi muito bom o nosso bate-papo, viu? Obrigado, fico à disposição mais uma vez do Câmara Mais. Obrigado. Tá aí os contatos do doutor também, tanto o Instagram quanto o telefone, para você saber um pouquinho mais e cuidar da sua saúde, porque é muito importante a gente fazer também check-ups, independente da idade, porque prevenir é melhor do que remediar. CQT